Você se vê como uma vítima? E o que é ser vítima? Vamos trazer aqui assim, ó. O que a gente considera como vítima? Vítima é aquela postura de sempre se colocar como algo fraco, limitado e que precisa ser ajudado por alguém. Então você sempre quer o reconhecimento dos outros. É como se fosse assim, ó, uma exigência das pessoas lá fora. Vocês têm que me favorecer, vocês têm que me auxiliar. Afinal de contas, eu sou muito limitada. Eu não tive estudo. E aí vem aquele monte de desculpa. Então, essa postura de vítima é esse estado assim que a gente quer muito defender esse lugar, sabe? Quer defender essas crenças. Eu sou isso. Então, eu sempre existi assim. E aí as pessoas elas têm que entender, elas precisam me ajudar, elas precisam olhar para as minhas limitações. E aí a gente não vai para uma postura de querer transcender isso. Porque, vamos lá, gente, vamos pensar. Será que é bom esse lugar de ser vítima? É confortável aí para você? Ser auxiliado o tempo todo? Não saber resolver nada? Tudo você procura por ajuda? Não que você não possa procurar uma ajuda, perguntar alguma coisa, não é isso. Mas é essa sensação de incapacidade. É essa sensação assim, ó, que parece que tudo está contra você, que ninguém te socorre, que ninguém olha para você, que você é abandonado, é esquecido. E aí vem aquele monte de argumentos, né? Que vem assim na frente dizendo, através dessa autodefinição, que eu sou isso. E aí vem Jesus e diz, não, você não é vítima. Você é como Deus. Imagine para uma mentalidade se reconhecer como Deus. Por isso que é preciso que eu comece a olhar para esse modo de pensar, para que eu comece assim, ó, a me interessar mesmo, a querer olhar para isso e falar, não, eu não quero mais ficar lidando com essas crenças. Eu quero transcender isso porque eu sou como Deus. Então, não tem como você se reconhecer em Deus atuando de dentro aqui, ó, disso que você chama de confortável, mas não tem nenhum conforto em tentar ser outra coisa. E aí tem uma parte aqui no livro que Jesus fala sobre essa responsabilidade, porque o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, e inclusive os resultados, é a minha responsabilidade. É o que eu ainda não assumi como responsabilidade para ver. E ele diz assim, ó, essa é a única coisa que precisas fazer pela visão. Então, se eu quero mudar esse modo de ver, eu não quero mais me perceber sendo uma coisa limitada, fraca, então eu tenho que assumir a minha responsabilidade por decidir, por escolher por um novo modo de pensar. E para isso eu preciso assumir que a responsabilidade é minha, eu posso fazer essa mudança, porque esse é o meu querer, e aí Jesus vem e traz, ó, esse é o meio. Essa é a maneira, não do seu jeito, porque o seu jeito só te trouxe, que é o jeito das crenças, que é a vontade das crenças, só te trouxe aonde você se localiza, existir agora. Isso é uma consciência que percebe. E aí Jesus traz assim, ó, essa é a única coisa que precisas fazer pela visão, pela felicidade, para ficares livre da dor e escapares completamente do pecado. Para que tudo isso te seja dado. Dize apenas isto, mas dize-o com convicção e sem reservas, pois aqui está o poder da salvação. Então ele vem e traz aqui uma oração, mas é uma oração como ele traz aqui, ó, faça isso dentro da certeza que isso é assim, e não um eu aqui recebendo uma ajuda, algo que agora vai melhorar a vida da Marília. Não. E aí diz assim, ó, eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento. E eu decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Essa responsabilidade, ela te libera e não te aprisiona. Então, primeiro a gente precisa ver assim,
experimentar um contentamento que você tenha a resposta, para você parar de se perceber algo fraco, limitado, e aí dentro dessa condição de vítima. Então, quando essa responsabilidade é trazida, você já tem a resposta, e você já é a resposta. Então você não precisa de nada para atuar diferente, apenas se posicionar e falar, olha que bom, agora Jesus está dando aqui a saída, como ele coloca, o escape dessa identificação, como ele traz, o escape, você vai escapar completamente da ideia da separação, aceitando que você é um com a sua fonte. Então começa assumindo a sua responsabilidade pelo que você vê, pelo que você experimenta e pelos resultados que você está tendo. Não enganes mais a ti mesmo pensando que és impotente diante do que é feito a ti. Percebe? Então, se eu estou vendo isso, é porque a minha identificação já é pela separação. Então, eu vou ver tudo ameaçador, tudo fragmentado. Eu vou ver tudo como se fosse o meu inimigo, porque eu já estou aqui, me percebendo isolado, fora da minha fonte. E isso só muda quando essa mudança de percepção ela for efetivamente feita. Então, esse é o poder de assumir responsabilidade e esse é o poder de decidir pela verdade. Apenas reconhece que tens estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. Olha que importância desse reconhecimento. Então, é parar com essa teimosia de ficar dizendo assim, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso que me deem isso, eu preciso daquilo. Você não precisa de nada, você precisa apenas reconhecer que você já é um com Deus. É como Jesus ele traz aqui, apenas reconhece que tens estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. Você tem estado equivocado do quê? Que você está separado de Deus. Esse é o equívoco. Então, é o reconhecimento que eu sempre existi como Deus. Eu nunca saí da minha fonte. Eu existo. Mesmo quando a consciência ela percebe que ela se percebe algo separado, ela ainda está dentro da fonte. Ela ainda é como Deus a criou. Então, é só esse reconhecimento, essa aceitação, e aí eu posso declarar e assumir a minha responsabilidade. Só assim eu vou deixar de me ver como uma vítima. E aí tudo vai mudar. E a lição de hoje, que é a lição 247, fala sobre isso. Sem perdão, ainda serei cego. Sem me auto-reconhecer como Deus, o que é o perdão verdadeiro? É saber que não existe separação. É saber que não existe imagens e corpos e coisas separadas de Deus. Mas é esse reconhecimento que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, só a partir daí que a visão de Cristo, ela é restaurada à consciência. E a visão de Cristo é só ver a totalidade. É ver apenas a existência e não os pecados, ou seja, e não a separação, e não algo fragmentado, mas ver apenas a partir do existir verdadeiro, que é existir como Deus. Então vamos deixar essa ideia, vamos abandonar essa ideia que você é algo impotente, como Jesus ele traz aqui, você não é impotente. Pare de pensar dessa forma equivocada, mas aceita que isso é só um equívoco de percepção e agora você aceita ver e se perceber como Deus, como a sua própria fonte e não como um equívoco, ok? Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Um beijo e tchau, tchau.